A cabanagem foi uma revolta popular que aconteceu entre os anos de 1835 e 1840, na província do Grão-Pará. Recebeu esse nome pois grande parte dos revoltosos era formada por pessoas pobres que moravam em cabanas na beira dos rios da região. Estas pessoas eram chamadas de cabanos. No início do período regencial, a situação da população pobre do Grão-Pará era péssima. Mestiços e índios viviam na miséria total, sem trabalho e sem condições adequadas de vida. Os cabanos sofriam em suas pobres cabanas às margens dos rios. Esta situação provocou o sentimento de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta. Como uma de suas características, a presença, além da elite branca, de uma imensa população indígena, escravos, africanos e uma população livre e pobre que sofria com as péssimas condições de vida. Os paraenses, eles eram muito pobres, viviam da pesca, da exploração de madeira, castanha do Pará, cacau, baunilha e ervas medicinais, trabalhavam no regime de escravidão ou por baixíssimos salários. Iremos reunir todos os que se sentem prejudicados. Essa falta de governo, chamaremos sei lá quem for para conquistar a independência da província do Grão-Pará. Pode ser índio ou até mesmo da elite local. Faremos guerra para conquistar uma condição de vida melhor. Precisamos de emprego e comida para sustentar nossas famílias e para que nossos filhos não morram de fome. Iremos lutar com vocês para obtermos uma maior participação na administração e na política da província. A elite paraense nutria um forte sentimento autonomista e se ressentia com o fato de que a presidência da província era exercida por homens nascidos em outras partes do Brasil e indicados pelo governo central, sediado no Rio de Janeiro. Início da revolta. Com o início em 1835, a cabanagem gerou uma sangrenta guerra entre os cabanos e as tropas do governo central. Os problemas vão começar um pouco antes, em 1833, quando o cônego Batista Campos passou a pregar no púlpito contra o presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, incitando a população pobre a revoltar-se. As estimativas feitas historiadores apontam que cerca de 30 mil pessoas morreram durante os 5 anos de combate. Enfim, chegamos na capital. E agora, quem iremos colocar na presidência da província? Será Felipe Malcher? Félix Antônio Clemente Malcher era um dos líderes da cabanagem e um grande fazendeiro da época. Havia sido também um ex-militar. Ele assumiu a presidência da província em 7 de janeiro de 1835 a fevereiro do mesmo ano. Nesse momento, vai ficar clara a diferença entre as pretensões da elite e dos setores populares, como eu disse. Cada um tinha um interesse diferente. Malcher vai comunicar ao governo do Rio de Janeiro que estava disposto a pôr fim à revolta, desde que fosse nomeado um presidente paraense para a província. Já a população, para eles não era suficiente isso. Eles lutavam pela melhoria das condições de vida e sabiam que isso não seria atendido simplesmente entregando a presidência para um paraense. Hoje sua vida está fadada ao fim, por ter traído os irmãos Vinagre e Eduardo Angelim. Apenas fiz o que acreditava que era certo. Quem assume a presidência após a morte de Malcher vai ser o Francisco Pedro Vinagre, e quando ele morre, quem fica no poder é Eduardo Angelim. A revolta, então, é reprimida em 1840, quando ele tem fim com a ajuda de toda a tropa do governo regencial. Em fevereiro, Francisco Vinagre vai depor Malcher e vai assumir o seu lugar. Mas a sua posição não era diferente do seu antecessor. Ele vai aceitar, inclusive, entregar o governo ao novo presidente nomeado pelo Rio de Janeiro, o Marechal Manuel Jorge Rodrigues. E a pressão popular, contudo, não vai diminuir, não. Eles vão contar com a adesão de Eduardo Angelim, que era um jovem de apenas 21 anos, que em agosto de 1835 vai conquistar pelas armas a presidência da província. Tropas mandadas do Rio de Janeiro sitiaram Belém, impedindo a entrada de mantimentos. Por quê? Porque o governo central ele não vai aceitar a República dos Cabanos. Então eles vão enviar para o Grão-Pará uma poderosa força militar apoiada por navios e mercenários estrangeiros. Os cabanos eles ainda vão resistir até 1840, mas não vão conseguir impedir a tomada de Belém pelas forças imperiais,
que eram inclusive mais numerosas, mais bem armadas. A repressão à cabanagem foi brutal. Por qual motivo essa revolta aconteceu? Isso tudo ocorreu logo depois da independência do Brasil, quando o povo mais pobre não tinha mais assessoria do novo governo. Então, pessoas juntaram-se para tentar fazer a diferença.